Olá, estamos no nosso terceiro episódio do Cognitivamente Falando, aqui da temporada de 2025. E como prometido, muitas psicopedagogas, neuropsicopedagogas têm uma dificuldade de entender o que é uma mentoria e o que é uma supervisão psicopedagógica, né? Neuropsicopedagógica. Nós temos aí no nosso código de ética, né, uma observação e um pedido à importância da supervisão, né, e a gente vai entender um pouquinho nesse episódio de hoje da mentoria. Então, também existe aí dúvidas, né, do que é uma mentoria, o que é uma supervisão, qual é a diferença. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe uma querida, ela foi minha aluna na pós-graduação, né, foi minha mentoranda e minha supervisionanda. E a gente tem conversado e conversa bastante, falando sobre a importância da mentoria e da supervisão, né. Então aqui Clara, Oi. Clarinha, você foi minha aluna na pós de psicomotricidade, né? Foi. Na pós Teve de a discipli teve a disciplina, na verdade, de psicopedagogia e teve a parte de de psicomotricidade, psicomotricidade, que foi né? inclusive a única aula que foi presencial, porque foi bem naquela época, saindo da Da pandemia pandemia, foi? também, então foi bem marcante, assim. Eu lembro quando eu vi o seu nome lá, eu fiquei: "Ai, não acredito", porque quando eu trabalhava na escola, eu via muitos pais falando de você, né, o quanto que você era importante no desenvolvimento dos alunos. Eu fiquei: "Nossa, vou ter a oportunidade de aprender com a Cris". Então foi um enorme prazer, Foi. assim. Eu ia lá na escola fazer visita, né, e Isso. você lá, verdade. E aí já pegou uma aula cheia de bugiganga, cheguei lá cheia de bugiganga. Foi. Até hoje eu lembro daquela aula de lateralidade, eu ficava: "Gente do céu, será que eu tenho lateralidade cruzada ou não?". Professora sendo professora, cheia É. de bugiganga, cheia de caixa. Chegando já, assim, eu falei: "Ah, eu não tô sozinha então". E aí depois, quando você formou, né, e você sempre estudando, sempre buscando, né, e aí a gente começou a fazer a mentoria, né. Foi. Então, assim, a importância aí da e aí a gente conceituar, né, no seu processo, para as pessoas entenderem muito na prática, né, conceituar aí no seu processo a importância da mentoria no início aí da sua carreira como psicopedagoga. Então, eu digo assim, sempre quando me perguntam, eu falo que nem a faculdade, nem a pós vai ensinar tudo o que a gente precisa realmente para a prática, né. É. Então a questão da formação continuada é de extrema importância mesmo. Então eu lembro que na pós a gente tinha toda a parte teórica, né, eu lembro que com os professores eu falava: "Gente, mas qual a diferença de pedagogia e psicopedagogia, né?". Porque até então, quando a gente começa a estudar muito, a gente vai aprofundando, né. Sim. E eu lembro quando eu finalizei a pós, eu falei assim: "Tá, agora eu quero atuar na área, mas eu preciso ter uma direção realmente de todos os processos, dessa parte burocrática", e foi quando eu te procurei. E eu lembro que eu tinha muita dúvida, realmente, se o que eu precisava era uma mentoria ou era uma supervisão. E aí, na prática, eu entendi de fato o que que era uma mentoria e o que era uma supervisão. Eu percebi que na mentoria a gente realmente tem um norte dos recursos que a gente precisa, do nosso papel enquanto profissional. Eu lembro que a gente destrinchou a questão do código de ética também, para ver Foi. o que que um profissional precisa, né, a questão da terapia, o quanto que é importante, porque a gente acaba se envolvendo também com a É criança, isso. dessa supervisão, que aí vem muito mais, né, dessa questão da gente olhar aquele indivíduo em sua individualidade e procurar uma supervisão para direcionar o caso, né. Então a mentoria, ela foi realmente assim: "O que que eu preciso fazer para começar a atuar?". Eu Uhum. lembro quando chegou a parte que a gente teve uma aula dessa parte financeira, eu falei: "Meu Deus, mas quando que eu vou começar a lucrar?". Eu lembro que eu anotava e eu ficava: "Gente do céu, essa vida adulta é muito difícil, ninguém me explicou". Mas como que foi importante? Porque quando eu comecei a atuar mesmo na área, eu até falei: "Gente, a Cris falou que no início a gente ia ficar no zero a zero, eu não tô no zero a zero, será que eu tô fazendo alguma coisa errada?". Mas eu acho que eu segui tanto o passo a passo do que você falou, dessa importância da gente ver
o preço de um aluguel, né, da sublocação, os materiais que são necessários de fato para a gente atuar. Então, eu fui pegando exatamente o que era mais importante naquele início da minha carreira, né? Então, qual era a minha demanda e fui dando prioridade. Então, mês a mês eu ia investindo um pouquinho a mais no que eu Isso. precisava. E aí foi um processo que foi muito importante para mim. Eu lembro quando a gente terminou a mentoria, eu logo consegui uma aluna, né, uma paciente, e eu falei assim: "Cris, eu preciso de uma supervisão agora, porque eu preciso ter segurança também do que eu vou avaliar", porque eu tinha acabado de sair da Da pós. pós. Então, muita gente fala assim: "Mas Clara, eu não tenho medo, né, de começar. Como que você saiu e já foi direto a atuar?" E aí vem essa questão, quando você começa uma mentoria e começa a entender realmente quais são os passos, você começa a realmente definir o seu futuro, assim, o que que é, será que é isso mesmo que eu quero? Quais Uhum. são os próximos passos? Será que eu vou até a casa da paciente para atender? Será que é o melhor? Ou será que eu consigo comprar um espaço ou alugar um espaço? Acho que tudo isso a gente consegue de fato entender na mentoria, então eu sempre falo, você tem a oportunidade de você estar na pós e já começar uma mentoria, às vezes é até interessante para você entender, né, a questão da teoria com a prática também. E a gente fala muito assim, a gente como psicopedagoga, acho que 90% acaba sendo empreendedora, É. né. E o que a gente não tem de preparação na pós, né. E a mentoria traz muito esse processo. Então, gestão financeira, né. Então, o que que a gente precisa ter, né, dentro dessa gestão? Número de horas trabalhado, quanto que vai custar a sua hora de Uhum. atendimento, a sua sessão, né. O local que você vai estar atendendo, seja em casa ou seja em algum espaço, todo o material que você precisa. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo muito, às vezes chegam, né, as mentorandas, que tiveram um gasto enorme inicial com jogos, materiais, né, sem observar qual é o objetivo daquele É. material. Então, às vezes tem muitos materiais para avaliar a mesma habilidade, faltando outros, É. né. Então, essa organização, o desenvolvimento pessoal, a sua identidade quanto É. profissional, né, que eu falava muito da logo, do É. nome, Eu lembro né, até que você falava: "Clara, esse Clara educadora", acho que é importante você trocar, porque tá mais até para para um pa pedagogia, pra né. pedagogia, com o papo que tem com os professores, né. Então até isso eu fiquei: "Gente, realmente, é uma coisa que eu Uhum. preciso mudar", né. E É, a gente vai dando prioridade também, essa questão da logo é uma coisa muito importante, porque é a sua identidade. É aquilo que exatamente. vai ficar marcado, que exige profissionalismo. Então acho que e a gente entender também dar tempo ao tempo, né, às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e não dá, a gente Exatamente. precisa entender ali o que que é mais importante. E aí eu lembro que eu queria logo de cara mudar a logo, eu falei: "Não, Clara, calma, vamos ver, a mãe já entrou em contato com você, vamos comprar primeiro os materiais que são necessários". Aí eu lembro que você até falou: "Olha, quebra-cabeça de tantas peças, para avaliar Verdade. isso". Então entender isso já foi me dando mais certeza, até para quando viesse outros casos, né, com Uhum. crianças que tivessem mais ou menos a mesma faixa etária, eu já entender por onde que eu tinha que seguir, de Isso. fato. É um checklist mesmo, assim, né. A questão do marketing, a gente não é preparado para poder, né, vender o seu material, vender Sim. o seu produto como psicopedagoga, né. Então, a mentoria ela traz muito esse caminhar, né, da psicopedagoga como empreendedora Sim. mesmo. E eu falo assim, a gente começa, às vezes a gente tem interesse só em ter nosso espaço ali, por exemplo, eu estou sublocando, mas todo dia eu falo: "Gente, eu quero ter o meu espaço", sabe, eu É. quero ter a minha logo ali na porta, porque a gente começa a se envolver mesmo nesse processo. Eu comecei, né, logo no início também tendo um contador, né, para me ajudar Isso. nessa parte. Tive alguns probleminhas no início com um contador, falei: "Tá, agora eu preciso procurar outro", e aí hoje eu tenho um que me acompanha realmente, assim, semanalmente a gente conversa sobre as metas que a gente deseja, ele fala: "Não, eu quero você já com a sua empresa". Então é legal quando a gente encontra realmente uma pessoa. E ele foi muito importante, porque eu falava assim: "Eu não estou conseguindo juntar o dinheiro", ele: "Mas vamos analisar".
você está investindo, são os É, materiais que você está investindo. Eu falei: "É, realmente, eu estou é. investindo aqui, né, Que pra". é o que eu falava, um zero a zero, né, porque você É. acaba pensando: "Não, vou investir aqui, investir ali", e quando você vê, fala assim: "Uai". E o que que tá acontecendo aqui? Mas é o Sim. momento mesmo. E essa gestão financeira, o que eu falo muito, assim, muitas psicopedagogas dizem assim: "Ah, a psicopedagogia não dá dinheiro", né, "Eu não consigo viver da psicopedagogia", não é que não dá dinheiro, né, porque nunca tem psicopedagoga rica. Mas eu não consigo ganhar, né, não consigo fazer dinheiro, não consigo fazer um salário. Então é exatamente por isso. E a orientação da mentoria te traz essa visão que é como você organizar sua vida financeira, né. Não misturar a conta particular com conta, né, Uhum. comercial, ter esse contador, Sim. né, saber o local que você vai sublocar, se você pode atender ali, se é um local comercial. Então todas essas informações, elas são muito importantes para que você consiga viver da psicopedagogia, sim. Porque às vezes vocês culpam a psicopedagogia, mas a psicopedagogia não tem culpa de nada. E é É toda uma é, organização. e aí vem muita questão, assim, do quanto cobrar, né, que muita É, gente fica. E aí vem muito daquela questão do valor agregado, né, então, é, não tem como eu cobrar, por exemplo, R$ 200 numa sessão, sendo que aquele ambiente também não está preparado, porque os pais olham isso também, total, né. total. Então hoje em dia, por exemplo, eu atendo em uma sala que fica no shopping, então, querendo ou não, isso também para os pais agrega, o pai Valoriza. fala assim: "Nossa, pode ser esse valor porque é no shopping, aqui é mais caro", É, né. Além disso, quando eles deixam a criança, eles podem passear pelo é, shopping. Então tem todas essas questões também que a gente precisa colocar. Onde que fica, né, qual é, é o salário, mais ou menos, a renda desse pessoal que mora naquele local, é. as pessoas que te buscam, porque realmente, se as pessoas que te buscam não têm uma renda salarial que dê para te pagar R$ 200, por exemplo, uma sessão, Não não é adianta não você é culpa da psicopedagogia, é né, você isso. precisa mudar de local. Se você É. quer cobrar mais, às vezes você precisa ir para um outro espaço, começar a divulgar para outras pessoas em outras áreas, em outros colégios também, né, Sim. para você conseguir realmente cobrar o que você deseja, É. né, de E fato. saber o valo e saber a diferença entre valor e preço, É, né. Então você precifica, e aí essa sua precificação vai ser mediante aos valores que você agrega, exatamente. né. Então isso é muito importante. Então, o que você oferece para essa criança, para esse e para essa família, então são valores que vão estar junto aí à sua precificação, Sim, né. com Então, por certeza. exemplo, hoje, né, desde sempre, quando eu pergunto sempre para uma psicopedagoga que já está atuando, mas quer uma mentoria para se reorganizar também, eu pergunto para ela assim: "Quanto custa a sua sessão?". É muito difícil aquela que sabe quanto custa, Uhum. que é o quê? O seu custo fixo e variável. Aluguel, luz, internet, a sua formação É, continuada, a compra de material e de testes, né. Então, quando você vê, ela não sabe. E aí, ela não sabe se ela está tendo lucro ou é. né. Então, a mentoria é isso, documentação, Uhum. né. Então, o que que ela precisa para avaliar, o que que ela precisa para intervir, Isso. os contratos que são extremamente importante, porque vai dar responsabilidade mútua. Exatamente. A questão de horário, a questão de atraso, né, questão porque muitas vezes a pessoa acha: "Ah, eu tô indo ali deixar ele para fazer uma intervenção, não dá tempo de ir, então vou cancelar". Se aquilo não tiver no contrato, você sempre vai ficar ali A em mercê prejuízo, mesmo. né. É. Falta sem avisar, né. Exatamente. E aí, a sua sessão, ela ali é precificada, Sim, então o tempo que você está ali, isso é importante também. Então muitas, largam tudo para começar, né. Comecem com um número de horas menores para você então, em vez de botar 8 horas, começa a sublocar ali um sim. dia na semana de manhã, um sábado, né.
para poder ir, fazendo essa mensuração desse termômetro de Sim. público, né, de começar a ter esse desenvolvimento pessoal, a se organizar. E eu acredito que quando a gente fala dessa questão de valor, né, que está agregado, querendo ou não, as redes sociais também ajudam muito, né? Muito. Hoje, as pessoas, né, as famílias que chegam em mim, não é nem pela rede social, né? É mais no boca a boca, Indicação, é. indicação. Mas depois eles começam a me acompanhar pelo Instagram. O papo lá não é com os pais, né? É diretamente para professores, profissionais da área, mas eles acabam percebendo o quanto que eu estou estudando, o que eu estou Sim, investindo, o sim, que eu avalio. E aí vem aquela questão, por exemplo, dos materiais que você falou, né? Então, você compra um jogo, às vezes você quer comprar outro e tudo mais, mas tem como você adaptar aquele jogo para trabalhar outras funções, né? perfeito. Trabalhar outras habilidades. E aí eu acho que isso é de extrema importância também, as pessoas entenderem que quando a gente está na área, né, está como psicopedagogo, a nossa imagem reflete muito. Então, a nossa postura, a nossa confiança. E isso, querendo ou não, atrai mais as pessoas também para a Sim, gente, né? sim, sim. E é isso, aí vem como desenvolvimento pessoal, né, Sim. que é a sua marca, a sua identidade. Eu digo muito a questão da apresentação, né, falo muito, né, a gente não se veste, por exemplo, fala assim: "Ai, porque você vai atender criança e você vai toda arrumada", né. Eu digo porque é um carinho que eu tenho com eles, Sim, deles me veem, né, como uma pessoa que autocuidado, que se sim. cuida, né, que tem então isso é importante para eles, Isso né. é. Muito mais até às vezes para as crianças não tem, mas às vezes algumas meninas falam, né. Aham. Eu falo muito assim, que eles me dão, né, presente dia dos professores, Páscoa, Natal, eu não sei porque que eu ganho muito brinco, muito anel, muito Não, eu ia falar isso agora, porque pra mim sua marca registrada sempre são os brincos, assim, dourados e grandes também. Então, querendo ou não, isso pra criança fica marcado também, porque aí é uma você olha e identidade, você lembra, né. é uma identidade pessoal. Pra mim já são os jogos, né, eles olham os jogos e lembram de mim. E é isso, assim, é ter essa identidade, essa coisa de deles perceberem o quanto que eu falo assim: "Ah, tem uns adolescentes: 'Nossa, mas você vem sempre assim arrumada?' Eu falei: "Para você, Aham, né, autocuidado para você sim, também". Então tem muito isso que eu acho que faz a diferença e que você agrega valor. Apresentação para os pais, né, que você gera sim. confiança, né, então tudo isso, a sua postura, o jeito de você se arrumar, de se apresentar, né, eu digo que é assim, vestida para o sucesso. É, exatamente. E eu acho que é muito isso, você tem que estar vestida para onde você quer chegar. Sim, Então, eu vejo muito isso, né. E essa organização, a mentoria, ela te traz muito isso, né, é, essa organização. Então, o que que é pasta da gestão administrativa, o que que é pasta da gestão é. psicopedagógica, então tudo isso diferencia, né. E eu acho que é importante, você falou dessa questão, né, administrativa, pedagógica, e aí lá no início você falou também da questão de não misturar as contas, É. né. E eu até brinco assim, eu falo: "Tem Clara Fernandes, Clara Educadora", né, eu uso os nomes assim para eu conseguir separar, Aham. né, o profissional. E aí eu falo: "A Clara Fernandes fez um empréstimo para a Clara Educadora no início, para comprar os materiais e tudo Isso. mais, e a Clara Educadora não pagou a Clara Fernandes, mas a Clara Fernandes está tranquila em relação a isso até hoje, né, não está precisando. Então acho que é importante, porque quando a gente começa a misturar as contas, a gente acaba se Se perdendo. perdendo. Então eu nunca mexi na questão, por exemplo, da Clara Educadora, da psicopedagoga, né, em Uhum. relação ao pessoal. Então eu sempre deixei direcionada mesmo ao trabalho, à compra de recursos, à compra de materiais, ao investimento em mentoria, supervisão, né, em estudos, realmente, para me aprimorar em relação a isso. E aí eu falo, esse ano eu quero tentar começar a falar assim: "Não, a Clara Educadora, a psicopedagoga, está dando um lucro aqui para a Clara Fernandes. É. Será que eu consigo nesse ano 60% deixar para a empresa e 40% trazer para mim? Será que é possível, né?". É. Então assim, é pouco a pouco que a gente vai percebendo também Sim, se vai dando sim. certo ou não. Eu digo isso porque hoje em dia eu ainda sou professora, né, eu trabalho em escola, é algo que eu não Aham. consigo largar, então a Clara Fernandes usa o dinheiro da escola. Mas
para quem atua, às vezes, só como psicopedagoga, precisa também ver essa questão de quanto que vai para o meu pessoal e quanto que vai ficar pro profissional, né? É. Porque não tem como a gente querer alcançar, né, grandes metas e tudo mais se a gente não fazer essa organização. Não tem E é como. uma organização financeira, né, administrativa, vem a questão pedagógica também, porque a gente tendo uma boa organização e isso mostrando para as famílias, querendo ou não, as famílias começam a falar da gente também e trazem mais resultado, né? Exatamente. Eu falo assim, eu tenho uma paciente que a gente fez a intervenção, você até fez a supervisão, né? Na época eu fiz a supervisão com você, tudo mais, fiz lá o relatório, tudo com o seu auxílio, e a gente percebeu que ela não precisava, né, continuar. Mas a mãe falou assim: claro, eu quero continuar a fazer essa intervenção, né, de forma precoce, tudo mais, para Aham. estimular, e está comigo há 3 anos, Aí, né? Então, é. assim, é uma família que confia, é uma família que quer continuar. E eu acho que vem essa hora que é a gente ser muito honesta, né? É É, lógico que eu quero uma paciente comigo, né? Tá me dando retorno financeiro, mas a gente precisa ser honesto também com essa família de ela não precisa, porque é. o meu papel como psicopedagoga não é fazer com que a criança dependa de mim O tempo eternamente, todo. é que ela voe, É né? isso. E tenha autonomia nos seus estudos, autonomia na sua vida, né? Nas suas decisões. Então, é uma área assim que o coração, né, aperta que você fala, não vai, fica, mas vai. Mas é importante também, É né? uma emoção antagônica, né, eu É, quero que você vá, mas eu quero que você fique. exatamente. Essa questão da financeira também, a gente sabe que a gente tem as sazonalidades, Sim. né, férias, né, recesso escolar, que muitas famílias agregam o nossa prestação de serviço com o calendário escolar, que a gente cansa de explicar que não é, Sim. mas acaba fazendo essa relação, né. Então entender que você tem que pensar nesses períodos que você não tem a mesma receita que você tem em alguns meses, Sim, então saber administrar isso no início realmente não é fácil, sim. né, mas depois você vai fazendo essa transição e aí é essa questão de trazer pacientes, Sim. né. Que é a questão do marketing. O que que eu faço para, né, Uhum. entrar dentro do consultório, ficar lá esperando? Não vai, né. Então o que que você pode fazer? Então a mentoria também traz esse processo, foi o que você falou, indicação. A hora que começa, você começa a fazer o trabalho, você É, começa a render, você começa a dar resultado, a escola começa a perceber o seu trabalho, a família, os outros especialistas, é. aí é marketing boca a boca. Sim. E hoje em dia, por exemplo, aquela questão, né, do meu boca a boca, são muitas psicólogas que me indicam, né? Aham. Então, assim, psicólogas são outros pais. Então, o quanto que é importante também a gente criar essa rede de contatos Networking, também, é. para que a gente sempre melhore mesmo, É. porque os psicólogos são extremamente importantes para a gente também entender Casa diversas sempre questões, né? multiprofissional, é. Então, escola também, quando a gente vai na escola, apresenta o nosso trabalho, quando a gente fala sobre a criança, a Sim. escola já percebe a nossa postura, o que que a gente está percebendo, o que que a gente está avaliando. Então, isso, querendo ou não, as escolas falam: opa, peraí, já tem uma profissional que acredito que vai ser importante aqui É. também, né? Saber mediar, eu falo muito. Na mentoria, eu trago isso muito e na supervisão, que a gente vai falar um pouquinho também, que a gente precisa entender que nós somos mediadores, né, entre o processo família, escola e especialistas, né, outros especialistas, porque e eu vejo muito, assim, como a gente agrega na escola e agrega para a família, né, Sim, quando a gente faz essa mediação sempre positiva, sim, né. Porque você tentar puxar para um lado não vai resolver o problema, quem está ali no meio é a criança, é o é, adolescente, é o paciente. Então, na mentoria eu falo muito disso, assim, como agregar, né, todos os participantes ali, todos os atores daquele sim. processo, né. Então eu vejo que o papel do psicopedagogo é muito isso, muitas vezes ele media com médico, psicólogo, a fono, a TO, né, e o psicopedagogo ali fazendo essa mediação, Sim, né. E aí acaba fazendo essa teia de network mesmo. Por sim, quê? Porque
O TO vai te indicar porque você chegou e fez uma troca com ele, a psicóloga, a fono, né, o psicomotricista. Então, essa rede de network é muito importante Sim. para o nosso trabalho, na atuação, e para o nosso desenvolvimento Sim. mesmo, né? É bem legal. Então, são muitos pontos da mentoria. Muitos. E é realmente assim, parece que a mentoria é uma pós, né? É, Você sai da pós, você entra na mentoria, às vezes você fica, por que eu não vi isso? é. Mas é porque são muitos detalhes. Eu lembro que até na pós, além da aula de psicomotricidade, você deu também uma de gestão financeira. Gestão Agora, financeira, foi. e eu lembro que também nessa aula todo mundo ficou, meu Deus, é muita coisa. Mas o quanto que é importante mesmo, né, a gente saber e a gente procurar essa mentoria posteriormente após, porque a gente começa a entender tudo aquilo que foi abordado na pós, né, É, de forma teórica. É é. lógico que a gente queria que tudo fosse prática o tempo todo, mas é importante essa parte da teoria realmente para a gente entender os processos. E eu lembro como que você organizou direitinho a questão da mentoria, que vem a questão do desenvolvimento pessoal, que você logo no início falou do quanto que era importante a gente saber, depois vem dessa questão financeira. Então, é todo um passo a passo realmente para a gente se sentir segura para falar, tá, agora eu vou ali, vou Começa arranjar ali. meu lugar, seja online, seja presencial, para Sim, atuar. De alguma sim. forma eu preciso É. preciso atuar. E eu trabalhei muito e gosto muito da mentoria, assim, porque eu no início eu bati muita cabeça, né, nessa Uhum. parte financeira de contador, né, de licença para funcionamento do espaço, né. Eu lembro que eu como presidente da ABPP aqui do Distrito Federal, 2 psicopedagogas, vieram me procurar, porque elas tinham alugado uma casa, montado todo um espaço de uma casa e não Não era o podia. espaço comercial, não podia. Então, na hora que eles foram pegar a licença de funcionamento, não Não dá. podia, né. Por quê? Porque não tiveram esse cuidado inicial e essa informação, porque a gente não sabe mesmo, É. né. Então, o espaço, o que que precisa, quais os órgãos que precisam estar lá para ver, para porque às vezes, por exemplo, a fono é considerado saúde, né, Uhum. então tem algumas exigências, se você for dividir uma sala com uma fono, tem algumas exigências que não tem para você, mas tem para ela. Sim. Então, assim, são esses olhares que a gente realmente não tem, né. E eu no início bati muito cabeça, então eu falei: "Gente, na mentoria tem que para ajudá-las, outras não bater cabeça como eu, né". Então é isso, assim, eu queria comprar, eu entrava na papelaria, eu comprava tudo que eu via pela frente. Você vai num congresso, num seminário, você quer comprar tudo que vê É pela que você vê frente. uma coisa diferente, você fala: "Gente, isso aqui eu preciso, eu tenho certeza". Hoje em dia eu tô mais controlada, eu falo assim: Não, depois "Será que vai isso aqui eu amadurecendo. falo: "Eu acho que isso aqui eu consigo criar, eu mesma consigo criar, acho que isso aqui eu consigo adaptar", porque eu preciso de espaço, porque lá em casa eu construí um armário, né, é assim o tamanho de uma parede, e já não cabe mais nada, então É, agora eu preciso aprender a diminuir diminuir os custos, adaptar vários administrar. materiais. Mas por exemplo, hoje, assim, eu já tenho, né, mas eu entrava, numa loja de produto de casa, eu falei: "Gente, o que que esse corredor de macarrão pode me trazer aqui de". E tanto é que eu tenho para trabalhar coordenação Temos uma motora motora fina. fina, palito de churrasco, Se quiser o barbante fio de também para nylon, colocar. tudo, pegador de gelo, tem tudo lá. Não, o gelo eu lembro que quando eu fui fazer o estágio de observação, Observação. eu lembro que ela: "Ah, o que é isso? Gelinho". Aí você: "Vamos colocar na geladeira". Eu falei: "Gente, tem tudo aqui". Gelo, gelinho em forma, em forma. Então você acaba, e é isso, assim, você vai administrando e vai com o tempo. Sim, Chega um momento que você vai substituindo por produtos, testes mais atualizados, sim. né, mas você não sai naquela fome de querer comprar É. tudo e às vezes fica com dinheiro investido sem necessidade. Por exemplo, você só atende uma criança por vez. Para que que você vai ter 5 caixas de lápis de cera? Pra ficar mais bonito na estante. Mas realmente, e eu acho que a gente vai tendo mais segurança também. Para que 5 tesouras? É, é porque uma é azul, depende do humor da pessoa no dia. Mas realmente, assim, quando a gente tá no início, às vezes a gente quer comprar muitos protocolos, né? É.
E com o tempo a gente vai entender também que a gente consegue criar os nossos de forma qualitativa também, né? Sim, Então, sim, a gente vai, com base no processo, a gente vai tendo mais segurança também sim. para analisar, para É. perceber outras Para questões. montar o seu processo avaliativo, né, Sim, que é uma outra coisa e que aí a gente entra na exato. supervisão. Quando a gente vai na mentoria e fala sobre as questões documentos e tal, todo mundo pergunta assim, né: "Ah, e o protocolo da avaliação?", Uhum. né. Eh, não tem receita de bolo, né, e a gente fala muito isso, assim, a gente tem as habilidades que tem que ser avaliada, mas a organização do raciocínio clínico é seu. Seu. Não tem assim, né, dizer assim: "Não, essa criança você vai avaliar isso, 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 isso". Então, é muito da demanda que a criança chega, e aí vem a supervisão, que eu considero de extrema importância. Eu, depois de 20 e muitão, eu faço supervisão, chega uma criança com uma síndrome diferente, né, com um processo diferente que de repente a gente precisa, eu faço até hoje, Sim. né. Então é isso, assim, e eu vejo muito como um refinamento do olhar e da escuta psicopedagógica, né. E eu lembro que você, até quando eu comecei a supervisão, você falou assim, às vezes chega uma síndrome, né? Eu falo para o pai, você pode esperar um pouco para eu estudar mais, né? E eu acho que essa honestidade é de extrema importância também Sim, para o pai entender que a gente está ali realmente por aquela criança. E eu lembro quando eu fui na supervisão, a gente vai muito com aquela mentalidade, né? O que que eu preciso fazer quando uma criança tem 6 anos? Clara, calma, né? é, Vamos ver qual é o histórico dessa criança, qual é a queixa, e aí com base nisso que a gente começa realmente a criar todo um mapa, né, um mapa mental, sim, assim, do que a gente precisa realmente fazer com aquela criança. é, Então, às vezes as pessoas querem muito: "Ah, com 6 anos eu vou aplicar esses protocolos, vou fazer isso, 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 isso. 7 anos vou fazer", e não é, não é, né. É não é. assim, o que que é necessário, o que que tá mais, às vezes, assim, mais urgente, né, tá gritando ali. Às vezes, o que tá mostrando mais uma questão da falta de controle inibitório. Então, vamos perceber essa questão primeiramente, É né, isso, para não ficar focando: "Ah, é aprendizagem, é só aprendizagem". Não, vamos focar na queixa de fato, pra gente ir identificando, né. é. Eu lembro de um caso que, a família falava: "Ah, não quero ela não quer estudar e tudo mais", e quando a gente foi ver era uma questão emocional. Né, então assim, o quanto que é importante realmente a gente olhar para aquela criança, enquanto ser humano, que a gente de fato vai entender o que está Entendeu, acontecendo, entendeu. porque se a gente for: "Não, eu preciso de um rótulo, né, a receita de É. bolo, vou aplicar aqui", você acaba perdendo questões, assim, que são simples, É. né. E essa é a busca mesmo, assim, da supervisão, ter, essa individualidade desse paciente que está sendo avaliado, vai ter uma intervenção para que você construa. Então é esse refinamento mesmo. E normalmente, né, a busca desse supervisor qualificado, né, que tenha experiência, que tenha formação, que faça supervisão Sim. também, né. Então isso é muito importante da gente falar, que a supervisão, ela não vai pescar o peixe para você, eu falo muito Uhum. isso, né. Ela vai te ajudar a colocar a linha na vara, como é que roda lá. E não vai te dar tudo pronto também, né, De jeito é uma nenhum. troca também. Então, o É, que que tá precisando? E aí é o momento que a gente faz a reflexão também, né, você é. apresenta para mim e fala: "Ah, mas por quê? Será que eu não poderia fazer isso?". É lógico que às vezes no início a gente pode não ter tanta tantas questões assim para analisar, né, Sim, mas com o sim. tempo a gente começa tendo De uma bate e volta mesmo, é, né, de via de mão exatamente, dupla. Olha, exatamente. mas eu observei isso aí por quê? Porque a informação que você traz para a supervisora é muito importante, o Sim, seu olhar. E é por isso, é o refinamento desse olhar e dessa escuta, sim. né, psicopedagógica. Até aquela questão, por exemplo, o teste de trilhas, né, que vê a questão da flexibilidade Flexibilidade. cognitiva. Só que às vezes a criança pode levantar, que fala, né, que não pode levantar. Às vezes a criança levanta, é porque esqueceu, e não porque, né, então assim, tem toda uma análise que a gente precisa fazer, ao invés de falar assim: "Ah, não conseguiu fazer, não conseguiu finalizar". Aí Isso. vem o nosso olhar qualitativo. Então, se às vezes a gente pega só o protocolo e lê, né, a gente fala:
Ah, tá, errou e tudo mais. E na supervisão a gente já começa a entender outras Que questões que são exatamente, analisadas, que é isso. comportamentais, É, né. Então, a gente vai tendo um olhar e você fica assim: "Nossa, não tinha parado para é, pensar nisso", é. né. E você vai tendo um olhar mais crítico realmente ali, durante aquele processo de avaliação e de intervenção. E qualquer movimento ali, qualquer comportamento, movimento, fala, tudo é ali, eu digo que é motivo de olhar, de estar avaliando, de estar analisando, Sim. né. Então isso é muito importante. Então, eu vejo isso, a psicopedagogia, hoje mesmo, né, tinha, eh uma uma estagiária lá e ela falou assim: "Nossa, mas, ela caminha assim?" Eu falei: "É o momento que eu deixo para ela se organizar. Ela caminha, olha o que ela tem lá, ela senta pra fazer atividade". Então, tudo isso é esse momento que para mim é de observação. O que que ela busca, o que que ela faz, né, o que que ela fala. Uhum. Então, isso é muito importante nesse processo. E que a supervisão te ajuda a fazer essa engrenagem desses olhares para Sim. construir um raciocínio clínico. Então, de saber o que perguntar quando você vai numa visita à escola, porque Aham. às vezes você tem aquelas que você acha aí no grupo de WhatsApp e não sabe nem por que que pergunta, né, aquelas perguntas lá, porque no grupo de WhatsApp, assim: "Vocês têm uma anamnese? Tem É. uma entrevista da escola? Tem não sei o quê", mas não sabe nem por que que está perguntando, Sim. né. Então, na anamnese mesmo, "Por quê?", "Ah, eu pergunto qual é o Apgar, que foi quando ele nasceu, e para que que serve o Apgar?". Aí que eu digo: "Não sabe se é de comer ou de passar no É. cabelo, né". E a outra, se o pai perguntar, o que que você vai falar também, né. E eu lembro que quando apareceu na anamnese, eu falei assim: "Cris, o que que é isso?", É. né. E eu lembro que você explicou, eu fiquei: "Ah, tá". E eu faço questão, toda anamnese, quando eu vou, eu falo: "Qual é o APGA?", eu faço questão de explicar para o pai o porquê, Porque por muito que que eu pai nem pergunto. sabe que tem isso na carteira de vacinação, Exatamente, que é no quando ela é liberada, que entregam a carteira com todos os dados, né. exatamente. Tem pai que, por exemplo, que eu peço sempre, né, então tem às vezes observação na alta da criança, tem Uhum. observação que o pai nem percebe, a gente quando vai ver que tá lá, né. Aham, sim. Então isso, a supervisão vai te trazendo esse olhar mais criterioso, né, mais refinado, vai fazendo você construir a sua linha de raciocínio psicopedagógico, Hum. né, para a atuação, as suas ações psicopedagógicas. E eu falo assim, que a supervisão é algo que eu não consigo largar, assim, É, sabe, porque nem eu. é uma coisa que você vai se sentindo segura, É. né, de fato, assim, você vai analisando aquela criança, aí você troca né, com o seu Supervisor. supervisor, né, o que que você analisou, o que que você acha que é importante. Então, quanto que é importante essa troca realmente para construir esse raciocínio e até para na próxima sessão você começar a analisar outras questões que às vezes passaram batidas, né, Exatamente. e até refletir, porque muitas vezes a gente conversa e depois a gente fala: "Nossa, eu esqueci de falar isso, mas agora Agora faz já sentido", né. Então você começa a anotar e eu acho que vem uma outra questão também, o quanto que é importante anotar sobre cada sessão, é. né, não confiar na Não memória, confiar, né. que é o monitoramento, né, que é muito importante. Por quê? Porque o seu cérebro vai dando prioridades. Então, o que que acontece? Você vai lembrar, de repente, das 2 últimas sessões, É, mas lá, né, então, esse controle é muito importante, sim. né. Tanto no processo de avaliação, que tem mais do que nunca, né, Sim, como no processo de intervenção. porque até na intervenção a gente também tem que dar uma devolutiva para a família, E é né. um processo avaliativo, né, porque você É. vai avaliando o quanto ele desenvolve no Sim, processo de com base intervenção. nas metas que você definiu da É avaliação. isso, né. Então eu vejo a intervenção como um processo avaliativo Sim, também, porque você está sempre avaliando ali, o que que eu quero que ele chegue, então eu estou avaliando se ele alcançou, se ele não alcançou, o sim. que que eu preciso trazer. O que Então que é tudo será que eu isso. preciso ajustar, né, aprimorar, porque É, muitas vezes a gente está aplicando a mesma estratégia, talvez não esteja dando certo. Então, essas observações são extremamente importantes para a gente falar: "Espera aí, eu preciso é, recalcular a rota", né. exatamente. E fazer essa relação mesmo, por exemplo, no processo de inclusão, orientar a escola.
Então, por exemplo, uma criança, um adolescente que tem uma dificuldade, memória de trabalho, né? O que que isso vai influenciar na sala de Uhum. aula, no momento prova? Porque o professor, se ele não vai fazer essa relação, ele, né, não tem, muitos estudam, sou psicopedagogo como você e Sim, tal, mas, por exemplo, professor especialista do Fundamental 2 e médio, eles não têm esse olhar sim. psicopedagógico. Então ajudá-los nesse processo, porque às vezes é difícil para eles, porque eles não têm É. conhecimento, E né. outra que as aulas são muito cortadas, né, É. então aquele entra e sai até para a criança também entender ali: "Meu Deus, agora começou ciências, agora terminou, entra história, É, entra português". É é, uma loucura, né, é. para a mente, assim. Então, e ter esse acompanhamento até para acalmar a criança, né, o adolescente Sim, nesse sim. processo é muito importante. E a supervisão ajuda a gente a fazer esse caminhar para poder orientar a família, orientação Sim. parental, escolar, né. Às vezes, muitas vezes, a família pede até para uma aula, por exemplo, extra, um Sim. judô. "Nossa, ele está muito difícil lá no judô", na natação, no inglês, na robótica. Então, assim, e é legal isso, porque Sim. se a gente trata de um ser integral, é dentro dessa, porque a gente pensa muito só na escola, né, É, e muitas vezes a família traz, e isso é muito importante para a supervisora, porque ela vai te ajudar a construir esse raciocínio clínico. sim. Então, assim, e acaba, são orientações, né, com especificidades, mas que, tem para mim, assim, uma importância igual, não tem É. uma melhor, outra, né, mais importante, não, mas dentro das suas especificidades. E a supervisão, eu vejo que é uma formação continuada de você como profissional o tempo É. inteiro, né. E eu sempre falo assim, que nós enquanto eu acho todos os profissionais na verdade, né, sempre precisa de uma supervisão, para entender realmente o que precisa melhorar, o que precisa ajustar, as pessoas que estão atendendo, porque querendo ou não, todo mundo atende todo mundo, né, assim, É, até o pessoal de TI, né, que às vezes está ali e tudo mais, está atendendo também, né, é, outros clientes. Então, é importante a gente sempre fazer esse aprimoramento para a gente entender de fato quais são os objetivos e realmente equilibrar todo esse processo. é. E eu falo, a gente fala de criança e adolescente, mas a gente tem os atendimentos a adulto, Adultos. idoso, Ai, falando né. nisso, teve uma vez que eu fiz uma mini sessão, assim, que a minha amiga teve que resolver uma coisa e ela deixou o tio dela comigo. Aí eu fiquei: "Ah, ele tá aqui, Então vou eu aproveitar, vou né. aproveitar". Mas, gente, meu coração bateu tão forte, me deu tanta vontade, assim, É uma realmente, delícia. porque ele não lembrava fazer a contagem até o 10 e ele fez até o 20, daí eu estimulando ali um pouquinho, lembrando com ele, Aham. e gravei. Ela falou: "Clara, ele não lembrava". E eu fiquei: "Ai, me contrata então". Eu falei: "Mentira, deixa eu estudar, que eu tô focada primeiro numa faixa etária, deixa depois eu focar É. em outra". Mas o quanto que é gostoso também, e eu acho que, né, os idosos eles têm um carinho tão grande também pela Nossa, gente, porque ele o tempo todo: "Ai, você é linda. Ai, muito obrigada. Eu vou voltar aqui de e você novo". sabe que eles têm um desejo de aprender gigante, Gigante. E gigante. outra, né, porque passar a vida toda É, sendo independente, mas de repente ficar às vezes dependente, é, eu é, entendo o é, nervosismo deles, falar: "Ai, quer é. mandar em mim agora?". Eu fico: "Tá certo mesmo". E eles têm um desejo muito grande, assim, de aprender, de melhorar, né, muitos vão indicados pelos neurologistas, Sim. geriatras e tal, e aí ele quer: "Olha, eu quero melhorar, tá, eu quero fazer isso, tá, eu quero conseguir voltar a fazer isso", né. Aí dá vontade de botar no colo e levar para casa. E eu acho que vem eu gosto muito de criança, porque a criança é muito sincera, fala É, ali pra gente também na hora, mas essa sensação que me deu também, né, de atender é, o idoso foi muito é. gostoso. É, Estimulação cognitiva com eles é sim. bem, você vê eles, ali, né, ganhando qualidade de vida, ganhando, né. É o que eu falo muito, assim, na supervisão, quando a gente consegue orientar de forma preventiva, isso ajuda muita É. coisa, né, que normalmente as pessoas só procuram a gente como tratamento, né, Aham. não procuram como prevenção. Sim. Então hoje eu tenho visto muito adultos fazendo estimulação, fazendo a intervenção psicopedagógica
de forma preventiva, que um neurologista encaminhou, ou a psicóloga, Aham. né, fez o encaminhamento. Então isso, assim, tem tem deixado meu coração até bem feliz, assim, Sim. porque sempre viram a gente só como tratamento do É. processo, mas não como prevenção. E a supervisão, às vezes, vem muito também como essa forma de tratamento, mas também como preventivo, né. Sim. Então o que está fragilizado que a gente pode ajudar a prevenir não ter, né, tanto rebaixamento. Então, a supervisão ela é de uma importância para a vida da psicopedagoga o É. resto da vida, assim. Profissional enquanto atuar, é uma formação continuada, assim, e está no nosso código de ética Sim. exatamente isso. Eu acho que é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, do código de ética. Não, Então, assim, não conhece. pegar esse código de ética realmente e analisar detalhe por detalhe. Eu lembro que na pós, quando falaram, eu imprimi, né, marquei, até É, na mentoria, quando você falou, eu fiz questão também de pegar novamente, de marcar, de fazer outras anotações, porque a gente precisa entender. é, E eu achei excelente, assim, na parte que fala da questão da terapia. é. Porque, querendo ou não, a gente se envolve muito, né, com a Sim, família, às vezes a gente quer agarrar, né, tudo, resolver o resolver todos os problema. problemas, É, e aí a gente começa: "Ai, meu Deus, mas o que que eu posso fazer?" E a gente tem que entender até onde que a gente pode ir, né, e que tem certas exatamente. coisas que Aonde começa o nosso trabalho e onde a gente termina. termina. É, Exatamente. Então a gente faz ali, a gente orienta, e é isso que a gente pode fazer. Não tem como a gente ir na casa, dormir ali junto, fazer todos os exatamente, processos, né. exatamente. Então é de uma assim, o meu convite, né, que está sendo desde o ano passado, quando eu comecei o projeto, porque é uma é uma dúvida, né, uma dificuldade muitas vezes de entender que Sim. por mais que a pessoa, assim, às vezes eu faço o atendimento inicialmente online para explicar, né, mas eu vejo que isso é uma demanda muito grande de quem está formando, muitas vezes quem está formado, mas nunca fez uma supervisão com medo de É. acharem que: "Ai, ela não sabe, eu não sei de nada", né. E pelo Não, contrário, né, assim, a gente vê as famílias, quando vê que você está se aprimorando, que você está buscando mais, fala assim: "Nossa, é, agora entendo também esse valor também", né, é, entende todo esse é, processo também que é envolvido, é, porque realmente não tem como a gente tirar tudo da nossa caixola, né, é lógico que a gente faz cursos, a gente estuda livros e tudo mais, mas ter alguém para trocar, e aí vem daquela questão de forma ética, que até no contrato tem, né, que as informações, quando forem passadas, é de forma ética, ética sigilosa. sigilosa, de É, forma a trabalhar, né, o desenvolvimento da individualidade do aluno. Então, tá tudo ali descrito para é. a família entender. E eu sempre gosto de ler o contrato junto com a família, para a família entender todas aquelas cláusulas. O E que os que é tópicozinhos. ali, por Aham. que que em certos momentos eu faço uma gravação, ou porque em certos momentos na anamnese eu falo: "Será que eu posso gravar só para depois rever o que você falou?" Porque aqui às vezes a gente tem uma troca, né, e às vezes alguma coisa passa. Então é interessante ter esses momentos realmente, para a família entender que a gente está sempre buscando o melhor para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele indivíduo que a gente está acompanhando, de É. fato. E por exemplo, os médicos, eles fazem residência, colam no mais experiente, É, muitas vezes, algum caso, ele vai buscar médicos mais experientes para sim. supervisionar. E eu acho que tinha que ter residência psicopedagógica. Até falei, né, mandei mensagem pra Cris: "Cris, próximo ano eu vou ficar meio período na escola. Queria saber se no próximo ano eu posso fazer uma residência psicopedagógica com você". E é isso, assim, essa troca é bom demais, Sim, bom, é muito bom. E a gente vê em outros a psicologia tem as supervisoras também, é sim, uma questão delas também, então fono. Então, assim, não tem que ter receio, né, de estar fazendo a supervisão. Então é sim, importante muito, esse processo. E aí exatamente, porque desde o início, assim, muitos, né, eu já fiz uma live na época da pandemia, né, aham. falando e tal, mas a demanda ainda é muito. Então, o nosso momento hoje, o nosso podcast do Cognitivamente Falando é para entender um pouquinho da mentoria e da supervisão. Sim, Vai estar lá, vai estar lá no YouTube, no Spotify, a gente vai
vai divulgar, Gente, Clarinha tá também vai chique, hein? botar. Spotify também, o negócio tá bom demais. Mas é bom que você não pode ver, mas vai escutando no É, carro, vai exatamente. escutando enquanto Coloca tá em qualquer lugar, tá lavando a louça, coloca lá pra vai escutar. lá, tudo aí fazendo. E é bem legal, né, pra gente poder, trazer esse acesso e trazer uma qualificação para nossa comunidade psicopedagógica, né, sua atuação psicopedagógica, isso é bem importante, né. E aí, Clara é muito estudiosa, ela sempre vai buscar, ela sempre, tá perguntando, então não tem problema, né, de você estar fazendo cursos, pós, às vezes mentorias ligado a algum assunto também, né, É, mentorias, outras supervisões. Então, tá no seu acontece muitas vezes, né, um pai que indica, tem a mesma síndrome que a outra, então vamos lá, vou fazer uma supervisão dentro daquela síndrome, exatamente. né, fazer então, buscar especialistas que atendem essa síndrome, ir em busca, porque às vezes você pode ter supervisoras para algumas demandas mais Sim. específicas. Então é importante a gente ter e queria muito, assim, porque eu acompanho o trabalho da Clarinha já tem um tempo, né, e a gente caminha, ela caminha, eu vejo ela estudar, eu vejo ela correr atrás, e se a gente hoje não tiver formação continuada, a gente fica obsoleta. E hoje, desenvolvimento humano, né, processo de aprendizagem, ele é um mundo que caminha a passos largos e muito rápido. Muito. Então você precisa estudar, você precisa acompanhar, você precisa participar de congressos, seminários, cursos, né, tá ligado aí, vendo, eu digo muito, você andando com as pessoas da comunidade, você consegue ter Sim. informações, então é muito É, importante hoje, o por livro. exemplo, eu sou formada, né, em pedagogia e psicopedagogia, e ano passado eu comecei a receber uma demanda muito alta de altas habilidades de superdotação. Eu fiquei, gente, e cada criança, como, né, qualquer outro indivíduo, é diferente um do outro, Sim, né? E o que eu percebia muito eram as questões, por exemplo, de funções executivas relacionadas nessas questões mais e não relacionadas à aprendizagem, que muita gente acha que é, né. Então, assim, às vezes uma criança é controle inibitório, às vezes a outra é resolução de problemas. Então era tudo muito diferente. Eu falei assim: "Gente, eu preciso procurar". Comecei a pós-graduação, né, e isso, estou fazendo. E aí, a alfabetização cada vez mais a gente vê, né, questão que tem muitas crianças, ainda mais, né, essa questão da pandemia pós-pandemia. e tudo mais. Por mais que a gente não queira falar, né, que Parece afetou. piegas, mas não, ainda tem Não, é muito reflexo. muito, muito mesmo. E Muito. aí eu falei assim, eu tenho vários cursos em alfabetização, eu falei: "Mas eu vou fazer uma pós-graduação". Ah, então em outra pós-graduação, minha É. família já tá falando: "Clara, para um pouco". Aí tem TDAH, quero fazer pós e TDAH. Então assim, eu acho que é importante a gente entender também as demandas que aparecem pra gente e o que é necessário a gente investir naquele Buscar. momento, É, né. é. Então eu falo assim, a mentoria é importante logo quando você sai, né, ficar com supervisão, mas procurar aquilo que mais aparece para você também, para você aprofundar os seus estudos, né. Então, É. se o que mais aparece para você é relacionado à alfabetização, então invista em cursos em alfabetização, né, se você não tem pós, faça uma pós na área, porque dessa forma você vai entendendo o seu campo de atuação de fato e se sentindo mais segura, né. É. E aí acaba, né, tendo a expertise na área, que é Exatamente. importante, né. Eu queria te agradecer, eu queria trazer também esse livro, né, que é um livro da Luciana Bem e da Sueli Fermon sobre supervisão psicopedagógica, da editora WAK, e é um livro que eu gosto muito sobre a supervisão psicopedagógica da reflexão à ação, tá. Então é bem importante, tá. Então, é uma indicação que eu deixo aqui para vocês, né. E queria agradecer muito, Ai, Clarinha. muito obrigada, eu fiquei muito Eu te feliz. amarrei agora no início do ano. Eu falei não, e a Cris combinando comigo, claro, eu fiquei: "Eu não tenho vida no final do ano", mas conseguimos, né, Vamos, é bom. Eu acho finalmente. que é bom. E ver, assim, todo o teu processo, o teu Sim. crescimento, tanto que você vem crescendo como profissional, né, super Graças a você, né, que me ajudou. não, é Não, show. assim, não.
Tá bom ter minha dedicação, mas no início você me ajudando também essa questão de me dar segurança, né, essa questão da mentoria, logo quando eu fiz também, que eu comecei, peguei lá o caderno quando comecei a subir louca, eu fiquei: "Gente, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver se tá tudo certo". Então, querendo ou não, isso ajuda muito, né, assim, a gente tem mais segurança. Então, eu sou muito grata, É. sempre te admirei, né, quando eu trabalhava lá na escola e via a evolução dos pacientes que iam, eu ficava: "Gente, o que que ela faz? Tem um pozinho mágico que vai lá, a criança". É. Então, eu fiquei muito feliz Eu mesmo que com o convite. agradeço. Muito obrigada por você estar nesse espaço, assim, que eu tenho cuidado com bastante carinho, assim, dos convidados, né, de manter essa informação, que é um pouquinho do meu olhar. Eu quero trazer uma interdisciplinaridade, né. Sim. Então, tanto de atuação, né, como de ações, como do multiprofissionalismo. Veio aqui o Heitor, o psicomotricista. Aham. Aí veio a Dani, que é psicopedagoga, orientadora, então veio falar um pouquinho sobre rotina, estratégia, autorregulação no momento de estudo, né. Então eu permear para esse olhar também muito mais amplo do psicopedagogo, e hoje que é uma demanda que já vem acontecendo muito Sim. sobre mentoria e supervisão. Queria deixar meu carinho e agradecer Eu demais. agradeço demais. Obrigada aí, que você sucesso, isso aí tenho, não Pra precisa nem desejar nós. que já isso é certo. Obrigada mesmo, viu. Obrigada a Então, você. gente, hoje Clara Fernandes falando com a gente sobre mentoria e supervisão no nosso terceiro episódio da segunda temporada de Cognitivamente Falando.